Vocês aprenderam também a definição que nós vamos falar aqui sobre a onda longitudinal, tá certo? E vocês aprenderam que existia a onda transversal. E vocês aprenderam que quando eu tinha uma onda transversal, a gente podia polarizar. A onda longitudinal não pode ser polarizada. Aí você pergunta, professor, mas eu vi falar muito em polarização. E o vestibular gosta de cobrar esse assunto de polarização, né, da onda. Mas nem toda onda consegue ser polarizada. Por exemplo, você recebe a luz que vem do sol. Aí você compra um óculos escuro, tá? E esse óculos escuro, ele consegue diminuir a intensidade de luz que chega aos seus olhos, né? Vocês até aprenderam isso na química, que essa lente aí, essa substância que forma a lente, ela tem que ter isomeria óptica, tá? Que nós vamos revisar aqui também para vocês, tá certo? Com o professor César Brandt, já combinou comigo para a gente marcar esse aulão aí com vocês da parte de isomeria, de química orgânica. Então nós vamos dar, eu e o professor César Brandt, vamos revisar isso para vocês aqui, nesses nossos aulões. Mas eu quero lembrar vocês que a isomeria óptica é quando eu tenho um carbono, né, chamado carbono quiral ou carbono assimétrico, é quando eu tenho um carbono formando 4 ligações simples, carbono é da família 4A, se ele forma 4 ligações simples e a cada radical que ele está ligado é um radical diferente, então eu tenho aí uma substância que tem isomeria óptica, ou seja, que ela vai fazer com que a luz polarize a luz e diminua a intensidade de luz que chega nos nossos olhos. Por isso que um óculos escuro ele é caro. Por quê? Porque ele é formado, a lente dele é formada por uma substância que possui isomeria óptica, que possui carbonos ligados aí a 4 radicais diferentes, tá certo? E aí tem que preparar essa substância, por isso que a lente é cara. Quando você compra qualquer óculos escuro aí na praia ou em qualquer canto de 5, 7 reais, 10 reais, ele não vai ter essa substância tão trabalhada, que ela é cara para ser obtida, tá certo? Quimicamente, para ser adquirida, e aí você termina usando uma lente escura, mas sem essa substância para polarizar a luz. Então a polarização da luz é importante porque ela diminui a intensidade da luz que chega em você, tá? Então, para a luz ser polarizada, ela tem que ter uma onda transversal. E uma onda transversal, só para você ter uma ideia, é como um pulso numa corda, que vocês viram há pouco tempo. O pulso numa corda, se vocês acompanharem lá na telinha, olha aí na telinha, que a gente viu há pouco tempo, o pulso numa corda, ela é uma onda transversal. Por que ela é uma onda transversal? Porque ó, a vibração dela está numa direção perpendicular à sua direção de propagação. Então ela está se propagando nesse sentido, tá? E está vibrando nesse outro. Então quando ocorre como num pulso, a onda está caminhando num sentido e a sua vibração está perpendicular, então eu tenho aí uma onda transversal, e só a onda transversal que pode ser polarizada. Para cá, para cá, para cá. Então, esse fenômeno da polarização é importante que vocês aprendam que existe, por exemplo, máquinas fotográficas que têm o filme polarizado. Por isso que algumas fotos, mesmo de superfície que refletem muito o sol, tá? Os fotógrafos profissionais, eles conseguem, por exemplo, tirar foto de cima, ele está no alto e tem lá um telhado de metal e o sol bate naquele telhado e reflete intensamente. E ele consegue tirar fotos boas ou foto do sol, porque aquela luz que vem, antes de chegar no filme, existe uma camada protetora, tá? Com filme polaroid, tá certo? Que diminui aquela intensidade de luz que chega no filme e você consegue enxergar nitidamente aquela figura sem tanta luz. Então, lembre-se que a luz ela se propaga em todas as direções. Então, quando ela vem, que ela passa por um óculos escuro, por um filme que tem essa substância na frente do filme, que a gente viu que seria uma substância química com carbono quiral, que possui isomeria óptica, ele diminui essa intensidade da luz. Mas ele só consegue fazer isso em onda transversal, que é exatamente aquela que eu mostrei como numa corda, que a direção de propagação da corda ela estava caminhando o pulso nesse sentido, mas o pulso estava sendo transversal, ele sobe, tá? Olha aí na figura aí na telinha que você vai ver a polarização da luz na prática, ó. A luz eu teria aqui, ó, de amarelo, ó, simplificando ela aqui, ó, coloquei ela se propagando em todas as direções, mas em 3 dimensões a luz seria isso daí, ó, tá? Ela se propaga em todo sentido. Na hora que ela passa aqui pela sua lente, supondo que aqui seria a lente,
do seu óculos escuro, o que é que ocorre? A lente aí do óculos, tá? O que é que vai ocorrer aí, pessoal? Essa lente, por ter, como eu disse, substância que possui isomeria óptica, só vai deixar a luz passar, ó, em um sentido, ó, tá? Então, se só vai deixar passar a luz em um sentido, no sentido aqui da sua fenda, então significa que ela diminuiu a intensidade de luz que passa para o outro lado. Por isso que chega, né, menos luz aqui nos seus olhos, ok? Se eu botar seus olhos aqui, eu teria aí menos luz nele. Por quê? Porque na frente existe uma lente no seu óculos, tá? E essa lente que existe aí na frente, ela é formada por uma substância que polariza a luz, ou seja, só deixa a luz passar em um sentido. Nesse aqui, ó, ela deixou passar nesse sentido. A luz vinha aqui em todos esses sentidos aí que vocês estão vendo, tá? E ela só deixou passar num sentido. Então é isso que se chama polarização da luz. Agora, vestibulando, já o som, ó, passando aqui para a figura seguinte, o som é como uma onda numa mola. O som já é uma onda longitudinal. Ela não é transversal e a velocidade de propagação e de vibração estão no mesmo sentido, então ela não consegue ser polarizada, ela passa aqui pelo polarizador, tá? E passa pelo outro lado, então o som você não consegue polarizar, porque ela é uma onda longitudinal. Se conseguisse polarizar o som era ótimo, para cá, para cá, para cá. Se a gente conseguisse polarizar o som, se o som fosse uma onda transversal, depois do trio elétrico, estava todo mundo ali ao redor, depois do trio elétrico a certa distância no corredor, você botava substâncias lá, tipo como lentes, tá? Para polarizar o som, aí o som vinha em todas as direções, só passava um pouquinho para o outro lado e diminuía muito a quantidade de som que passava. Mas isso a gente consegue fazer com a luz, como eu coloquei aí na questão passada. Com a luz a gente consegue, mas com o som a gente não consegue, porque o som é uma onda longitudinal, então ela se propaga, como nós falamos ali para vocês, ela se propaga como se fosse uma mola ali, tá? Então, se ela se propaga como se fosse uma mola, eu não consigo polarizar o som, tá? Então, a polarização só ocorre em ondas transversais, como no pulso gerado numa corda, em que nós falamos aqui para vocês, está aqui, ó, voltando a figura aí, olha aí na telinha, nós falamos para vocês que o pulso em uma corda, também como a luz, é uma onda transversal. Por que é onda transversal? Porque ele está indo assim, o pulso está, a velocidade, a direção da propagação é essa e ela vibra nesse sentido, a vibração é no outro sentido. Então aí eu digo que é uma onda transversal. Então a onda transversal ela pode ser polarizada. Já a mola não, ó. A mola, a direção de propagação é essa e a vibração também é a mesma, como o som, como numa mola. Então a gente não consegue polarizar uma mola sendo comprimida ou uma onda sonora. Ok, vestibulando? Para cá, para cá, para cá. Então esse assunto de polarização é muito importante para vocês relembrar isso daí. Nós vamos